E aí, quantos ativos você tem na sua carteira? Quantas empresas você investe? Como que está o rebalanceio? Vamos aproveitar que a gente faz aqui o vídeo da semana aqui dos aportes de R$ 50 na nossa carteira de dividendos, conversar um pouquinho sobre número de ações, pulverização ou não, rentabilidade da carteira, tá dando certo, tá dando errado, para você ver que as estratégias elas variam de acordo com cada perfil de investidor. Seja muito bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. Quantos ativos você tem na carteira, ou se os ativos que você tem na carteira estão de forma pulverizada, né? Tem gente que fala, se você tem mais de 10 ações, você está pulverizando a sua carteira. Se você tem mais de 6 ativos, você está pulverizando a sua carteira, mas na verdade, isso é muito relativo, tá certo? Hoje em dia tem que ser percebido que o quê? Que essa pulverização ela está mais atrelada à capacidade que você tem de acompanhar as empresas que você está investindo, com os relatórios, com as notícias de mercado, com a frequência dos aportes. Então, hoje está mais para a sua disponibilidade como investidor de acompanhar a sua carteira do que o número de ações em si. Eu tenho um pouco mais de tempo de analisar as empresas, eu posso ter um pouco mais de ativo. Há também outros estudos que consideram um perfil mais de segurança, onde você tem 5% no máximo da sua carteira em cada ativo. Então, se a gente for analisar em termos de porcentagem, daria ali 5% para 20 ações, 20 empresas ou 20 ativos diferentes na carteira. Então, não necessariamente por você ter mais ativos, você vai pulverizar, mas a gente vai perceber isso com o passar do vídeo que eu vou explicar para vocês direitinho e analisar que não é só o número de empresas investidas que a gente analisa para ver essa pulverização, tá certo? E vamos aqui passar para a tela então, para a gente ver como que está a nossa carteira de investimento cadastrados aqui no site do Investidor 10. Então a gente está caminhando hoje para a semana número 29, aportando R$ 50 semanais e com isso a gente está acumulando um patrimônio de R$ 1.660. Então a gente começou aqui em agosto de 2023 com R$ 50 semanais, né? A gente tinha um aporte aqui de R$ 45 e hoje a gente está em aportes 1.550, mas na valorização patrimonial, né, o ganho de capital que eu tenho com a valorização positiva das minhas ações, eu tenho aqui R$ 1.660,75. Em termos de rentabilidade, a gente percebe que está com 7,11%. Só que quando eu analiso a rentabilidade, considerando aqui uma ponderação que o próprio investidor faz, vamos ler aqui, né? Que ele separa essa variação e a rentabilidade. Então ele tem aqui, a rentabilidade, utilizamos a rentabilidade ponderada. Esse método permite que a rentabilidade da carteira exclui distorções causadas pelos aportes ou pelos retirados e considera o pagamento de dividendos. Então, considerando de uma forma mais ampla na minha carteira, está com 12,69% de rentabilidade. Grava esse valor aí que a gente vai conversar sobre isso. E quais ativos que a gente está trabalhando hoje? A gente está com 7 ativos diferentes na carteira, 7 empresas, né? Então a gente tem que nossa maior posição aqui com R$ 360 e R$ 396 é a Alupar, que é uma empresa geradora e transmissora de energia no Brasil e na América Latina. Então eu tenho 39 ações de Alupar a um preço médio de R$ 9,77. Depois eu tenho Klabin, Gerdau, Caixa Seguridade, Banco ABC, Sanepar e por último agora que entrou recentemente na carteira do canal foi a Auren Energias, que eu expliquei no vídeo, eu vou deixar até o card aqui, a tese do meu investimento na Auren para você entender o porquê que eu coloquei mais uma empresa de energia na carteira aqui dos nossos dividendos, tá certo? E aqui que a gente observa, como que a gente faz para fazer o aporte semanal? O aporte semanal eu analiso basicamente aqui algumas coisas. Como eu não vou comprar uma empresa nova para a carteira do canal, eu tenho que analisar aqui onde eu tenho mais oportunidade ou segurança para continuar aportando. Tem um termo que chama margem de segurança, é o seguinte, suponhamos que um preço justo de uma ação custe R$ 10. Então, para ela custar R$ 10, ela te paga 6% de dividendos, por exemplo. Então, tá. Então, você vai comprando essa empresa por R$ 10 o valor da ação e vai acumulando seu patrimônio. Quando o preço dessa ação sobe ou a empresa se valoriza, sobe lá para R$ 12 e você começa a comprar R$ 12, você está comprando numa margem de segurança mais arriscada.
Por que você está comprando numa margem de segurança mais arriscada? Porque se essa ação baixar o valor lá para R$9, a sua rentabilidade vai ficar negativa. Agora, vamos inverter esse cenário. Quando eu compro uma ação que o preço justo seria R$10, mas eu compro ela a 9, a 8, a 7,50, eu estou diminuindo o meu potencial de risco para desvalorizar, ou seja, eu estou aumentando a minha margem, aumentando o meu preço de entrada ou aumentando ali o meu preço de segurança, né? A minha entrada de segurança, por quê? É que é uma ação que já vai estar descontada, né? Ela valeria R$10 teoricamente, mas está custando hoje R$8, então fica mais difícil para essa empresa cair mais. Claro que isso pode acontecer, mas é mais fácil para mim comprar ela nesse valor mais baixo do que eu comprar ela custando R$12, R$14, mesmo sendo uma boa empresa. Vou te dar um exemplo aqui de Caixa Seguridades. Eu tenho um preço médio de Caixa Seguridades que é de R$11,31. A minha margem de segurança para a Caixa Seguridade seria entre R$11,50 e R$12. Por quê? Se no futuro essa ação desvalorizasse, eu não perderia tanta rentabilidade dessa minha carteira que está aqui nessa linha. Se eu compro Caixa Seguridade agora a R$15,99, sim, é uma boa empresa, uma empresa excelente, é uma empresa que tem o valuation para esse valor mesmo, ela não está exagerada, não está com distorção do mercado, ela tem realmente esse valor justo. Porém, se eu compro muitas ações aqui, o meu preço de entrada, o meu preço médio, ele vai lá para casa dos R$13, por exemplo. Então, suponhamos que no futuro eu tenho um preço médio de Caixa Seguridade de R$13 e essa ação volte aqui de novo para R$10, R$11, a minha rentabilidade da carteira fica negativa. Mas eu quero que você fique bem atento que isso não é uma regra fundamental de sucesso para a carteira, tá bom? O que dá sucesso para a carteira é o que a gente vai analisar, que são o pagamento dos dividendos, proventos recebidos. Então, mesmo se eu comprasse aqui Caixa Seguridade a um valor maior, Banco ABC também, e isso ao longo de vários 10, 15 anos, isso some, né? O próprio pagamento de dividendos paga essas despesas aqui, paga tudo que eu investi na própria ação, né? A gente analisa lá o preço-lucro, a gente pode pegar aqui o PL de Caixa Seguridade, mesmo custando R$15,92, ela está aqui com um PL de 13,33, mas a média, mais ou menos, histórica aí desse PL, vamos ver se ele dá aqui para a gente, tá em 7. Então, em tese, investindo, eu teria esse retorno aí em 7 anos, tá certo? Então, a logística que eu uso para fazer o aporte aqui da carteira do canal, por enquanto, está sendo em comprar as ações que estão mais baratas dentro das que eu já tenho. Então, hoje, eu vou optar por investir mais na Auren de novo, porque eu quero continuar subindo o aporte nas elétricas aqui na carteira para criar um fator protetivo. Por isso que eu preciso que você assista o outro vídeo lá, tá? Por quê? Que eu não vou aportar em Gerdau, por exemplo? Porque Gerdau é uma empresa de commodity, é uma empresa que está ali sofrendo alguns baques do mercado nesse momento, e eu já comprei ações demais de Gerdau, então eu estou com valor aqui, ela é minha terceira posição, assim como o Klabin. Então essas duas commodities tomando a maior parte da minha carteira, pode ser que isso seja um risco futuro. Então o que eu estou fazendo? Por que eu não estou comprando mais Gerdau agora, nesta semana? É porque eu preciso subir o valor dos aportes das outras empresas mais protetivas, tipo Sanepar, por exemplo, que eu preciso, tipo Banco ABC, né? Entendeu esse quesito aqui dessa estratégia que eu estou utilizando? Se você não entendeu, deixa no comentário aqui que a gente vai conversar mais sobre isso, tá certo? E o seguinte, então, quando a gente analisa os gráficos mesmo, desde lá do início da carteira, a gente percebe que, apesar de ter, sei lá, R$1.600 e 7 ativos, eu já até recebi comentários, a ideia é legal, mas você está pulverizando a sua carteira. Não faz muito sentido falar que eu estou pulverizando a minha carteira, porque isso indifere, não tem problema. Tá? O objetivo final é a gente ter essa alta rentabilidade aqui na carteira, porque eu compro ações que estão num preço barato. Não tem uma regra definida, até R$5.000 eu preciso ter só 10 empresas, mais do que isso não, entendeu? Eu criei as regras da carteira dos aportes do canal para a gente dar uma reorganizada nos nossos aportes. Então assim, como que eu estou pulverizando a minha carteira, sendo que eu estou com uma rentabilidade positiva? Quando eu olho aqui, ó, eu estou ganhando do Ibovespa, né? A carteira está com 12,69 de porcentagem, o Ibovespa está
com 6, o CDI está com 6, o IPCA está com 2. Entendeu? Então não faz muito sentido eu ficar preso nisso, né? Então aqui, o ano passado, né, de agosto até dezembro, eu fechei com 14% de rentabilidade em 6 meses. Então, o que vai medir realmente o sucesso da nossa carteira também é aqui o pagamento de proventos. Quando a gente olha aqui o pagamento de proventos, a gente tem certa ondulação desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, recebendo já todos os meses um pouquinho de dividendos. Mas quando eu olho uma média anual, olha só, no ano passado, de agosto a dezembro, eu recebi R$14, agora, nesses 2 primeiros meses, eu já recebi R$20,47 de dividendos. Então, isso aqui é o que mede o sucesso da carteira, porque o objetivo dos investimentos aqui é o pagamento de dividendos, porque carteira previdenciária. Então, continuando falando sobre os dividendos, a gente tem aqui que os próximos que a gente vai receber aqui, ó, dia 13 eu tenho 1,35 de Gerdau para receber, dia 14 eu tenho R$2 de Auren já para receber, que a gente comprou uma semana passada, depois em maio eu vou ter as ações, os proventos aqui de Caixa Seguridade, R$9,35, então eu vou investindo com essa estratégia aqui, lembrando que não é indicação de investimentos, não tem uma tese específica fundamentada em dados econômicos, aqui eu invisto mais pela minha experiência, pelas ações que eu analiso, pelas empresas que eu analiso, então não copie o que está aqui, tá? É mais para você entender a nossa filosofia. Então, aqui está com o meu novo aporte agora, R$1.706, certo? Então aqui a gente desce para ver como que está a posição, a Auren ainda é a última opção. Então veja bem, aqui antes, o meu preço médio era R$12,75. Então, quando eu comprei abaixo do meu preço médio, o meu preço médio agora é R$12,53. Então, essa pequena diminuição me dá mais margem de segurança para comprar mais. Porque agora, se a empresa sobe um pouquinho, se ela sobe acima de 12, se ela valoriza para 12, para R$13, aqui a minha rentabilidade já fica positiva, entendeu? Então, essa é a vantagem que eu acho interessante. E a gente vendo aqui nos gráficos, vamos ver a nossa distribuição das empresas, né? A gente percebe que 30% da nossa carteira está em energia elétrica aqui, que é a Lupar e a Auren. Depois a gente tem a Klabin, aí depois continua ainda com Gerdau, depois a Caixa Seguridade, Banco ABC e por último agora está a Sanepar. Quando eu analiso por ano, o que a gente tem? A gente soma o dividend yield. Então, se eu tiver 5 empresas que a média é um dividendo de 6%, ou se eu tiver 15 empresas que a média de dividendo é 6%, entendam, pessoal, o valor é o mesmo, porque eu recebo sobre a porcentagem do yield médio da minha carteira. O yield médio da minha carteira hoje, com 7 ações, está em 10%. Que eu fiz o cálculo aqui, né? Eu somo todos esses dividendos yield e divido por 7. Então, se você tem 3 empresas que têm um yield de médio de 6%, é o mesmo de ter 15 ativos que têm um yield médio de 6%. É isso que vai medir o sucesso da sua carteira. Por quê? Comprando com esses descontos, com esses valores, com preço médio abaixo, eu aumento o que a gente chama yield on cost, porque quando essa ação lá no futuro tiver R$20, o meu yield vai ser muito maior. Por quê? Porque ela vai pagar um dividendo proveniente à rentabilidade que ela teve para custar os R$20, só que eu vou ter ela na carteira a um preço muito menor, pela metade do preço. Então é isso que dá o sucesso para a nossa carteira e não você ficar preso ao número de empresas, ao número de ações. É claro que a gente não vai ficar vidrado aqui comprando qualquer coisa. Vocês sabem que eu sou bem criterioso nas escolhas das empresas que eu estou investindo e eu não fico girando a minha carteira, né? A gente nunca vendeu nenhum ativo aqui. Então por isso que eu decidi fazer isso. Então é o seguinte, o resumo da ópera aqui, para a gente não ficar conversando 1000 horas sobre a minha carteira, eu não fico vidrado em quantidade, se eu estou pulverizando ou não, não faz sentido essa estratégia, você só repetir porque tá todo mundo falando, tem mais de 10 ativos, tá pulverizando. Pulverizando é o quê, né? Como assim pulverizando? Tá dando errado? Tá com rentabilidade negativa? Tá sem receber dividendos? As empresas não estão dando lucro? Não, muito pelo contrário. A gente analisa semanalmente todas as empresas, faz o rebalanceio da carteira, eu não vejo sentido em falar que está pulverizando. Então, a regra do canal é ter até 12 empresas, então eu acredito que vai dar certo a gente fazer dessa modalidade, tá certo? Eu espero que você tenha aprendido aqui um pouquinho sobre esse rebalanceio, sobre aproveitar os preços mais atrativos da sua carteira, né? Se você não usa aqui o Investidor 10 para poder
gerenciar sua carteira. Eu tenho um vídeo aqui ensinando você a fazer tudo isso que eu fiz, né? Você pode ter acesso, e aqui a gente vai conseguindo ali construir semanalmente, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito recorrente, ativando o sininho, porque toda vez que eu fizer vídeo agora você vai receber, e comenta aqui, sinceramente, com toda educação, o que você acha das ações da minha carteira, tá? Te vejo no próximo vídeo, até mais.